Olá, pessoal do sexto ano! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre potenciação, que é uma outra operação. Assim como você tem a adição, a subtração, multiplicação, divisão, agora nós vamos ver a potenciação. Vamos nessa? Muito bem, pessoal. Então, potenciação é o nosso assunto de hoje. Vamos começar. Antes só, pessoal, eu quero fazer uma pergunta para você. Você aceitaria esse emprego? Olha só a oferta desse emprego e pensa se você acha que compensa ou que não compensa. A pessoa te oferece o seguinte: pelo primeiro dia de trabalho, ela te paga 2 centavos, certo? É um emprego de um mês e pelo primeiro dia de trabalho, a pessoa vai te pagar 2 centavos. Pelo segundo dia, o que ela faz? Ela vai te pagar o dobro, ou seja, vai pagar aquilo que você ganhou no primeiro dia multiplicado por 2. Então, 2 vezes 2 centavos. No terceiro dia, vai pegar o que ela te pagou no segundo dia e vai dobrar de novo, ou seja, multiplicar por 2 de novo. Vai te pagar 2 vezes 2 centavos. E assim por diante. No quarto dia, ela te paga o dobro do terceiro. No quinto dia, ela te paga o dobro do quarto. No sexto dia, ela te paga o dobro do quinto. E no sétimo dia, ela te paga o dobro do sexto e assim por diante. São 30 dias de trabalho e essa é a proposta de salário que você recebeu para esse emprego. Será que você aceitaria ele? Veja só, já foi aí a primeira semana. Quanto será que já deu para ganhar? Vamos fazer as contas? Bom, primeiro dia você ganhou 2 centavos. No segundo dia, 2 vezes 2, você ganhou 4 centavos, o dobro do primeiro. No terceiro dia, você ganhou 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 centavos. O dobro do segundo. Então, o valor vai dobrando a cada dia, né? No quarto dia, você ganhou, então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. No quinto dia, 32 centavos. No sexto dia, 64 centavos. E no sétimo dia, 128 centavos, tá certo? E aí, vamos ver quanto você já ganhou na primeira semana? Se você aceitar esse emprego, ó. Você já ganhou, então, 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64 mais 128. Você ganhou 254 centavos, ou seja, a fortuna de R$ 2,54 por uma semana de trabalho. E aí, será que esse emprego vale a pena? Né? Eu tô achando meio pouco. O que você tá achando? Bom, agora, passada essa primeira semana, vou agilizar um pouquinho os cálculos para ver quanto que ganharia nas próximas. E aí a gente tem uma ideia melhor, beleza? Então olha só aí. Eu vou colocar na forma de tabela. Eu já coloquei agora em reais, beleza? Então no primeiro dia 2 centavos, tá vendo? No segundo dia 4 centavos, como a gente já falou aqui. Aí até o décimo dia você está ganhando lá. No décimo dia você ganha R$ 10,24. Vamos aí para mais 10 dias. E olha só o que já está acontecendo. Veja quanto você vai ganhar, por exemplo, lá pelo 20º dia. Só pelo 20º dia, você já estaria ganhando R$ 10.485,76. Caramba, parecia que não era nada esse salário. E agora, só por um dia, ganhar mais de R$ 10.000, agora sim, né? Bom, e continua, porque são 30 dias esse trabalho, né? E olha que coisa impressionante, gente. O salário que parecia absolutamente miserável, e na primeira semana você ia ganhar pouco mais de R$ 2. Lá pelo último dia de trabalho, 30º dia do mês, você já iria estar ganhando só por esse dia 10.737.418,24 por um único dia de trabalho. Que louco, né, pessoal? Que interessante! Os valores começaram tão baixos, mas ao ir sempre multiplicando por 2, eles aumentam muito rapidamente. No começo aumenta devagarzinho, mas de repente ele se torna um valor muito alto.
Tá curioso para saber qual que é o salário total? O salário total, gente, é de mais de 21 milhões de reais, se você somar todos esses valores. Beleza? E aí? Acho que você mudou de ideia, né? Se você tinha pensado que não ia aceitar o emprego porque na primeira semana você só ia ganhar 2,54, agora, se você trabalhar o mês inteiro, você vai ganhar 21 milhões de reais. Mais do que isso, né? Eu coloquei aí aproximado, mas dá mais do que isso. Beleza? Bom, mas professor, por que você está falando desse emprego aí nessa aula que você disse que era de potenciação? Porque essas operações que nós fizemos aqui, pessoal, elas são justamente expressas pela potenciação. Que conta nós fizemos aqui? Uma multiplicação várias vezes do mesmo número. Vocês viram? Ficava 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Bom, a potenciação, gente, nada mais é do que uma forma de escrever isso de uma maneira mais resumida. Beleza? Vamos ver como que funciona? Olha só. Então, o que é a potenciação? É o seguinte, imagina que eu tenho uma multiplicação várias vezes do mesmo número. Estou pegando o exemplo lá do 2 que a gente já usou. Por exemplo, isso daí é o que você ganharia lá pelo quinto dia, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Bom, fazer essa conta, gente, é tranquilo. Na verdade, é uma multiplicação, certo? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. A questão da potenciação não é fazer a conta, é entender que ela é uma forma resumida de escrever essa multiplicação. Bom, vamos pensar. Quais são as duas informações essenciais que nós temos aí? Qual é o número que está sendo multiplicado e quantas vezes ele está sendo multiplicado? Então, a potenciação foi uma forma resumida que os matemáticos encontraram para escrever essa multiplicação apresentando só essas duas informações. Eu digo qual é o número que está sendo multiplicado e quantas vezes ele vai ser multiplicado. E aí eu não preciso ficar escrevendo ele várias vezes. Como é que a gente vai representar isso? Olha só. Primeiro perceba que esse número foi multiplicado, então, 5 vezes. Vamos lá, então. O número que está sendo multiplicado é o 2. Eu vou escrever ele normal. E o número de vezes que ele aparece, no caso então aí 5 vezes, eu vou colocar em cima do 2, do lado direito, beleza? Isso é muito importante, é em cima e do lado direito aí do número, beleza? Então, pronto, está escrito esta mesma conta, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, na forma de potenciação, que está me dizendo que é o 2 que está sendo multiplicado e ele vai ser multiplicado 5 vezes, beleza? Muito bem, então como é que a gente lê isso, professor? 2, 5, 2 com 5 pequenininho em cima? Não, tem uma forma aí correta de ler isso e bem prática. A gente lê assim, 2 elevado a 5. Então aí eu tenho 2 que é o número que está sendo multiplicado, elevado a 5, porque ele vai ser multiplicado 5 vezes, beleza? Então, lemos 2 elevado a 5. Muito bem. Agora, veja só os nomes que nós damos para esse 2 e para esse 5. O 2, que é o número que está sendo multiplicado, lembrando, isso é um exemplo, poderia qualquer número estar sendo multiplicado, beleza? Vamos fazer vários exemplos ainda aqui nessa aula de hoje. O 2, no caso aí, é o que nós chamamos da base. Então, o número que está sendo multiplicado, que vai ser multiplicado, é a base, beleza? É que está embaixo, que está na base aí da potenciação. E a quantidade de vezes, que nesse caso é o 5, nós chamamos de expoente. Então, o 2 é a base, o 5 é o expoente. É importante saber esses nomes porque eles aparecem nos textos, nos exercícios, nas aulas que eu vou falar. Ah, tem o expoente tal, tem a base tal. Tem que saber que é a base, que é o expoente, beleza? Muito bem, pessoal. Vamos escrever mais alguns casos aqui sem calcular, só escrever na forma de potência, que vai ter exercício depois para vocês fazerem sobre isso, ok? Veja só. 2 vezes 2 vezes 2.
Como é que fica isso na forma de potência? É só o 2 sendo multiplicado. Quantas vezes ele está sendo multiplicado? 3 vezes. Então, quem está sendo multiplicado? O 2, vai lá na base. Quantas vezes ele está sendo multiplicado? 3 vezes, vai lá no expoente. Pronto, tá lá então 2 elevado a 3. É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Vamos continuar mais um exemplo. Olha só agora, 3 vezes 3. Só 2 vezes, mas não faz mal. Também posso escrever na forma de potência. Quem está sendo multiplicado? O 3. Quantas vezes ele está sendo multiplicado? 2 vezes. Beleza? Então já perceba aí a diferença na escrita de 2 elevado a 3 e 3 elevado a 2. Tá vendo que está trocado a base com o expoente? E isso são coisas diferentes, né? Porque 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. E 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, certo? Então a base é quem está sendo multiplicado. O expoente é quantas vezes que vai ser multiplicado. Então tem que tomar cuidado para não inverter as duas, beleza? Muito bem, gente. Agora eu quero só destacar também aqui com vocês que quando o expoente é 3, quando o expoente é 2, nós também temos um nome especial para ler essa potência. Nós podemos ler 2 elevado a 3, sem problema. Mas nós também podemos ler 2 ao cubo. Então, quando o expoente é 3, nós também podemos ler ao cubo. Então, esse exemplo eu posso ler 2 elevado a 3 ou posso ler 2 ao cubo. Dá na mesma, beleza? No último aí, pessoal, 3 elevado a 2. Quando o expoente é 2, eu também tenho um nome especial, que é ao quadrado, beleza? Então, eu posso ler 3 elevado a 2 ou posso ler 3 ao quadrado. Dá na mesma, beleza? Eu vou deixar mais para frente para explicar o porquê desses nomes, tá certo? Senão fica muita informação aí numa mesma aula, a gente acaba se confundindo, tá certo? Muito bem, dando continuidade, vamos fazer alguns exemplos? Vamos praticar um pouco isso? Olha só então, vou colocar agora uma potenciação para a gente resolver. 5 elevado a 3 ou 5 ao cubo. O que é isso, pessoal? Quem está sendo multiplicado? O 5. Quantas vezes? 3 vezes. Então, isso é 5 vezes 5 vezes 5. 3 vezes. E aí é só fazer a conta de vezes, beleza? Primeiro eu faço 5 vezes 5, dá 25. Aí eu pego esse 25, multiplico por 5 de novo, dá 125. Então, lá está 5 ao cubo, ou 5 elevado a 3, é 5 vezes 5 vezes 5, e é 125. Agora presta muita atenção nisso que eu vou falar, porque é o erro mais cometido pelos estudantes. É dizer que 5 ao cubo, por exemplo, seria 5 vezes 3. Gente, não tem nada a ver. Quanto é que dá 5 vezes 3? 5 vezes 3 é 15. 5 ao cubo é 125. Completamente diferente, ok? Potenciação não é fazer a base vezes o expoente. O expoente não entra na conta. O expoente é só a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base. Tá certo? Então, muito cuidado para não cometer esse erro. E, passa ano após ano e ainda aparecem estudantes cometendo esse erro gravíssimo. Beleza? Então, potenciação é uma coisa, escrever a multiplicação é outra. Tudo bem que a potenciação é uma forma de escrever a multiplicação, mas não é a mesma coisa. Beleza? Então, 5 elevado a 3, 5 vezes 5 vezes 5, 125. 5 vezes 3 é outra coisa. E dá 15, completamente diferente. Combinado? Muito bem. Vamos dar sequência. Deixa eu apagar aí as nossas contas. Vou deixar só o resultado para a gente falar de mais algumas aqui. Olha só. Vou colocar agora 3 elevado a 5. De novo, eu troquei a base com o expoente. E vamos resolver para ver que dá diferente. 5 elevado a 3 é uma coisa, 3 elevado a 5 é outra coisa. Porque agora, quem está sendo multiplicado? O 3. E quantas vezes ele vai ser multiplicado?
5 vezes. Primeiro, isso não é 15, não é 3 vezes 5, tá certo? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, beleza? Quanto é que dá isso? Vou de cabeça agora, combinado? 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81. E 81 vezes 3 é 243. Beleza? Muito bem. Cuidado para não se perder na conta quando tem vários. Você pode ir cortando os que você já usou, certo? Lembre-se que a primeira conta já usa 2 números. Muitos alunos se confundem nisso, acabam fazendo 5 multiplicações. Conta aí quantos sinais de vezes tem. Só tem 4. Porque tem 5 números 3, né? Mas, na verdade, vão ser 4 multiplicações, porque a primeira multiplicação já usa 2 números. Combinado? Então, muita atenção para não errar. Continuando, pessoal. Agora eu vou colocar aí 1 elevado a 8. Então, o que é isso? Não é 1 vezes 8. É 1 vezes 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 1. É o 1 multiplicado 8 vezes. E quanto que vai dar isso? Não é 8, né? É 1, né, pessoal? Por quê? Olha só. 1 vezes 1. 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 1. Certo? Se eu fico multiplicando 1, nunca sai dele. O resultado de 1 vezes 1 sempre vai ser 1, que vai multiplicar por 1 de novo, vai continuar sendo 1. Ou seja, já é um resultado muito importante para a gente lembrar. Quando a base é 1, não interessa o expoente, o resultado vai sempre dar 1. Aí eu fiz 1 elevado a 8. Mas se fizer 1 elevado a 10, vai continuar dando 1. Se eu fizer 1 elevado a 554, vai continuar dando 1. Beleza? Porque só fica multiplicando 1 por ele mesmo e nunca sai disso. Deu para entender? Vamos então para mais uma base interessante, que é o zero. Olha só, aí por exemplo, 0 elevado a 4. O que é isso? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Portanto, quanto é que dá isso? Dá 0, né, pessoal? Porque quando eu fico multiplicando 0, só dá 0. É parecido com 1. Só que aí nesse caso é 0. 0 vezes 0 é 0. Vezes 0 é 0, vezes 0 é 0. Então, também podemos nos lembrar que quando a base é 0, o resultado sempre vai ser 0. Beleza? Vai ter um probleminha daqui a pouco com isso, então guarda bem essa informação, que eu vou usar ela daqui a pouco. Beleza? Mas lembre-se que estamos falando que quando a base é 0, o resultado vai dar 0, né? Porque vai ficar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, e o resultado é 0. Tudo bem? Vamos dar sequência agora para falar do expoente zero. Porque, veja só, pessoal, tem essa questão importante aí, se o expoente é zero. Porque o expoente, o que ele diz? Ele diz quantas vezes eu vou multiplicar um número, certo? E se eu for multiplicar ele 0 vezes, como é que funcionaria isso? Por exemplo, nesse caso, 2 elevado a 0. Né? Eu vou multiplicar o 2 nenhuma vez. Não vou nem contar, porque é 0. É meio estranho, né? A princípio. Será que o expoente poderia ser 0? Não teria que ser pelo menos 1 para eu poder contar? Né? A resposta é não, ele pode ser 0. Mas e aí? Qual é o resultado? Vamos ter que pensar com carinho nisso. Bom, primeiro, faça aí o seu chute, né? Quanto é que você acha que dá 2 elevado a 0? Geralmente, eu estou imaginando que você está pensando ou que dá 0 ou que dá 2. Pela minha experiência em sala de aula, geralmente os alunos respondem isso. Dá 0, dá 2. Beleza? Vamos ver se dá um desses dois ou se não dá nenhum deles. Vamos ver? Olha só, para fazer isso, nós vamos investigar com uma sequência. Olha o que eu estou colocando aí na tela. Estou colocando sempre a base 2, várias potências com base 2, mas mudando o expoente. E perceba que o expoente eu estou fazendo uma sequência lógica. Comecei no 3, depois foi para o 2, 1 e 0, que é o que eu quero saber, certo? Então, eu tenho 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0. Os 3 primeiros eu sei fazer, né? Porque já é um número que eu posso contar. O que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, né? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8.
beleza? Cuidado para não somar, certo? Muita gente faz assim, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 6. Não, aí você está somando, você não está multiplicando, beleza? Quanto que é 2 elevado a 2? É 2 vezes 2, é 4. E aí, quanto que é 2 elevado a 1? Esse você também acha um pouquinho estranho? Mas é mais tranquilo, né? 2 elevado a 1, assim, é 2, né? Nem começa a multiplicar, então pronto, tá lá, 2. Eu escreveria o 2 uma vez e nem comecei a multiplicar ele. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, porque nem chega a fazer a multiplicação, beleza? Bom, agora, e o 2 elevado a 0? Eu não sei. Mas então vou tentar entender o que está acontecendo com esses resultados para aí eu chegar no resultado do 2 elevado a 0 sem precisar fazer a conta 2 elevado a 0. Olha só, acompanha comigo. O que aconteceu do 8 para o 4? Do 2 elevado a 3 para o 2 elevado a 2. Como é que o 8 vira 4? É dividindo por 2, não é? 8 dividido por 2 dá 4. Como é que o 4 passou por 2? Veja que eu estou vendo qual é a lógica da sequência que se formou nos resultados, beleza? 4 dividido por 2 dá 2. Então, o que nós estamos percebendo aqui, pessoal? Que para ir descendo nesses resultados, é só ir dividindo por 2. 8 dividido por 2 deu 4. 4 dividido por 2 deu 2. Então, o que eu teria que fazer agora? 2 dividido por 2, certo? E quanto é que dá 2 dividido por 2? Dá 1, né, pessoal? Então, olha só. 2 elevado a 0 dá 1, porque isso é que faz sentido nessa sequência de resultados, certo? Conforme vai descendo, dividindo por 2, e aí 2 dividido por 2 é 1. Então, não era nem 0 nem 2 o resultado, que muitas vezes a gente pensa que é 1. E tem mais, pessoal. Veja que a base que eu estou usando aí, que é o 2, ela é indiferente. Se eu fizesse com 3, com 4, com 7.000, com o 35, com o 426, ia dar na mesma, beleza? Então, vamos colocar aí. Então, se for... Opa, deixa eu colocar aos poucos. Se for 3 elevado a 0, 4 elevado a 0, 5 elevado a 0, 6 elevado a 0, 7 elevado a 0, 8 elevado a 0, 9 elevado a 0, 10 elevado a 0, 11 elevado a 0, 12 elevado a 0, 1 milhão elevado a 0. Vai ser o resultado 1, beleza? Só tem um problema, e é o 0 elevado a 0. Quanto é que será que dá isso? Bom, você está agora habituado, acabei de falar, elevou a 0 dá 1, você faz isso daí dá 1. Mas você deve se lembrar, lembra que eu falei agora há pouco, ó, lembra disso que eu vou usar depois? Que quando a base era 0, o resultado era 0. Certo? Então a gente falou no slide anterior que quando a base é 0, o resultado é 0. Agora a gente falou nesse slide que quando o expoente é 0, o resultado é 1. E aí, então, isso daí é 1 ou é 0? Bom, gente, na verdade isso é uma indeterminação. O que é essa palavra gigantesca aí? Indeterminação em matemática, pessoal, é quando nós não temos um resultado definido para essa operação. Certo? Então, meio que não tem resposta de quanto é 0 elevado a 0. Você pode tentar fazer na sua calculadora e muitas coisas podem acontecer, certo? Pode acontecer de realmente a calculadora falar que é um erro, que não é possível calcular, mas algumas calculadoras vão dizer que é 1, beleza? Isso é porque, se você estudar um pouquinho mais de matemática, você vai entender que o limite dessa operação colocada dentro de uma função, né, vai dar 1. Quer dizer que isso daí chega muito próximo de 1, quando os valores estão próximos de 0, tá certo? E então, por convenção, o que é convenção? É combinado, certo? Então, foi um combinado. Bom, já que é bem perto do 1, isso daí aparece muito em matemática, a gente vai dizer então que é 1. Beleza? Tanto que algumas calculadoras até colocam 1 como resultado. Mas, na verdade, mesmo, essa conta não tem um resultado. Beleza? Muito bem. Então, vamos concluir isso daí. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Exceto 0 elevado a 0, que é indeterminado, que não é possível responder, que não dá para
dizer o resultado, você pode escrever qualquer coisa desse tipo, se surgir uma questão dessa. Tudo bem? Ah, uma coisa interessante que eu falei de calculadora aqui, né, pessoal, é como é que eu faço a potenciação na calculadora. Tem duas formas que ela aparece. A primeira, depende da calculadora, né? A primeira é um botãozinho de um xizinho com um Y pequenininho em cima. Aí você aperta lá a base, esse botão e o expoente. Em outras, aparece o acento do circunflexo, aquele acento de você, certo? Aquele acentinho lá também é usado como o sinal da potenciação, inclusive nos computadores, no Excel e tudo mais. Beleza? Dando continuidade, pessoal, agora é hora de você se exercitar. Então, lápis, caneta na mão, borracha, caderno e é fazer exercício, pessoal, para você organizar todas essas informações na sua mente. Não adianta ficar só assistindo, você tem que pegar para fazer. E se tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder para vocês. Tá certo? Lembrando, quanto mais específica a sua dúvida, mais detalhada, maior a chance de eu conseguir responder. Combinado? Bom, aquele abraço para vocês e até a próxima!